Olá, meu nome é Morgana e este é o primeiro vídeo sobre métodos clássicos de análise orgânica. Para acompanhar os temas tratados a seguir, são necessários alguns conceitos prévios acerca de grupos funcionais, ligações químicas, efeitos químicos, solubilidade e polaridade e reações orgânicas. Caso você tenha dúvidas sobre esses conteúdos, revise os conceitos em paticmc.paginas.ufsc.br. A análise orgânica consiste em separar, purificar e identificar compostos orgânicos naturais ou sintéticos. Em um primeiro momento, o composto orgânico de interesse deve ser separado e purificado por técnicas como a filtração, a recristalização, a cromatografia, a destilação, a sublimação e a extração. O composto orgânico puro e isolado poderá ser analisado de forma qualitativa ou quantitativa, por métodos clássicos ou por métodos modernos. Os métodos clássicos consistem em testes de solubilidade, análise elementar, determinação de propriedades físicas e identificação de grupos funcionais. Já os métodos modernos mais conhecidos são a cristalografia por raio-x e as espectroscopias, no ultravioleta visível, no infravermelho, a espectrometria de massas e a espectroscopia de ressonância magnética nuclear. O composto orgânico escolhido como exemplo é a cafeína, um alcaloide que pode ser sintetizado em laboratório, mas que tem origem vegetal e que é extraído principalmente do café e de folhas, como as do chá verde. A cafeína, isolada e purificada, pode vir a compor um comprimido de Dorflex, juntamente com a dipirona sódica e com o citrato de orfenadrina. Os componentes do comprimido de Dorflex podem ser novamente separados, com base em métodos clássicos e em métodos modernos. Os métodos clássicos consistem em separações e identificações dos compostos orgânicos por meio de suas propriedades físicas e químicas. Já os métodos modernos baseiam sua separação em técnicas instrumentais, e a identificação é feita principalmente por meio de propriedades espectroscópicas. A identificação sistemática de compostos orgânicos por meio de métodos clássicos acontece com base em algumas etapas principais. Neste vídeo, estudaremos as 4 primeiras etapas, que consistem nos exames preliminares, na determinação de propriedades físicas, na análise elementar qualitativa e quantitativa e nos testes de solubilidade dos compostos orgânicos. Durante os testes preliminares, é importante analisar o estado físico do composto, se ele está sólido, líquido ou gasoso, além da sua coloração, e aqui ela se deve. A maioria dos compostos orgânicos puros é incolor ou branco, e a presença de coloração pode significar impureza ou decomposição do composto. Alguns compostos orgânicos, porém, são coloridos, visto que suas cadeias carbônicas são conjugadas. É o caso dos compostos nitro e das alfa-dicetonas, que apresentam uma coloração amarela. Quinonas, compostos azo e olefinas conjugadas podem apresentar cor do amarelo ao vermelho. Nas aminas, porém, uma coloração amarelada significa oxidação. Além do estado físico e da cor, outra característica dos compostos orgânicos que pode ser analisada nos exames preliminares é o odor, visto que alguns compostos de baixa massa molecular têm um cheiro bastante característico. É o caso das aminas, que têm um forte cheiro de peixe. Os ésteres têm um odor agradável, de fruta.
Compostos com enxofre têm um odor muito desagradável, de ovo podre. E compostos carbonílicos costumam ter um cheiro bem penetrante, um odor irritante. É importante lembrar que você não deve inalar compostos desconhecidos, visto que podem ser tóxicos ou corrosivos às vias respiratórias. O último dos exames preliminares a ser estudado é o teste de ignição, que nos dá informações acerca do caráter inflamável ou não inflamável do composto. Compostos inorgânicos não queimam, enquanto compostos orgânicos queimam. Além disso, é importante analisar a cor da chama. Se a chama for amarela fuliginosa, está acontecendo uma combustão incompleta, o que indica a presença de hidrocarboneto insaturado, como os aromáticos. Se a chama é amarela, mas não é fuliginosa, a combustão que está acontecendo é completa e indica a presença de hidrocarboneto saturado. Se a chama observada é azul, há presença de oxigênio na amostra. Compostos contendo enxofre liberam dióxido de enxofre quando aquecidos, e esse dióxido de enxofre tem o odor característico de ovo podre. Um exemplo de composto de enxofre que libera dióxido de enxofre é o DMSO, o dimetilsulfóxido, um solvente bastante utilizado em química orgânica. As vidrarias que tinham esse solvente precisam ser muito bem lavadas antes de serem colocadas na estufa. Após conclusão dos exames preliminares, é importante determinar as propriedades físicas do composto de interesse para posterior comparação com os dados já presentes na literatura. O ponto de fusão é uma importante propriedade física que diz respeito à temperatura na qual a fase sólida e a fase líquida estão em equilíbrio. Ou seja, é a temperatura de mudança de estado, quando o sólido passa para o líquido. A maioria dos compostos orgânicos tem um ponto de fusão menor do que 300 graus Celsius, e acima dessa temperatura, muitos se decompõem. O ponto de fusão pode nos dar informações acerca das interações intermoleculares e do empacotamento cristalino presente no composto. Quanto mais e mais fortes as interações intermoleculares e quanto mais rígido o empacotamento cristalino, maiores serão os pontos de fusão determinados. As substâncias puras apresentam intervalos de fusão estreitos e fundem a uma temperatura quase constante, com uma variação de até 2 graus Celsius. Já as substâncias impuras ou misturas apresentam um ponto de fusão abaixo do esperado, e o intervalo é maior, de 3 graus Celsius ou mais. O ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor de um líquido é igual à pressão externa. Nessa temperatura, ocorre a mudança de estado do líquido para o gasoso. O ponto de ebulição é uma propriedade física que está direta e estritamente relacionada às forças intermoleculares. Quanto mais e mais intensas as interações intermoleculares do composto, maior será o seu ponto de ebulição. A rotação óptica específica também é uma propriedade física e está relacionada ao desvio da luz plano-polarizada causado por uma substância quiral. Como vocês podem ver na animação, a luz passa por um filtro e é polarizada. Ela incide sobre a substância quiral e sofre um desvio. Esse desvio é a rotação óptica específica. E ele pode ser calculado a partir do caminho óptico, que é o caminho por onde a luz passa na substância quiral, pelo comprimento de onda da luz, pela temperatura da substância e pela concentração em grama por ml.
Determinadas as propriedades físicas do composto, inicia-se a análise elementar qualitativa, a fim de determinar quais são os elementos químicos que estão presentes na amostra. O teste de Bernstein contempla uma análise elementar qualitativa, visto que ele detecta a presença de halogênio. Esse teste consiste em aquecer um fio de cobre na chama do bico de Bunsen e depois disso recobrir esse fio com a amostra e levá-lo para a chama para queimar novamente. Se a chama ficar verde, há indício da presença de halogênio nessa amostra. O que ocorre é que os halogênios, especificamente o cloro, o bromo e o iodo, irão reagir com o cátion cobre 2 que se forma na superfície do fio e irão formar o haleto de cobre correspondente, o cloreto, o brometo ou o iodeto de cobre. E é esse sal que emite a chama verde. Outro teste para a detecção da presença de halogênio na amostra utiliza o nitrato de prata como reagente e consiste em misturar uma solução de nitrato de prata em etanol com uma solução da amostra também em etanol. O nitrato de prata irá reagir com a amostra se ela for formada por um haleto orgânico, gerando um halogeneto de prata. O halogeneto de prata é sólido e irá precipitar. Se o precipitado formado for branco, há indícios da presença de cloro na amostra. Se o precipitado for amarelo pálido, um pouco esverdeado, há indícios da presença do bromo. Se o precipitado formado for amarelo, o halogênio em questão é o iodo. No caso da imagem, pode-se observar a formação de um precipitado branco. Então, o halogênio presente nesta amostra é provavelmente o cloro. É possível conduzir uma análise elementar quantitativa a partir do método de Pregel-Dumas, que determina a porcentagem em massa de alguns elementos químicos presentes na amostra de interesse. Elementos como carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. O método consiste em queimar a amostra, o que irá causar a emissão de alguns gases, como dióxido de carbono, vapor d'água, gás nitrogênio e dióxido de enxofre. Estes gases passarão por uma coluna especial e serão separados, chegando ao detector de condutividade térmica, que irá gerar um sinal elétrico proporcional à quantidade de gás, possibilitando o cálculo dos teores percentuais dos elementos na amostra em questão. Se a partir do método de Pregel-Dumas eu tenho a informação de que a amostra contém 64,6% de carbono, 10,8% de hidrogênio e 24,6% de oxigênio, qual é a fórmula mínima dessa amostra, desse composto? Bom, primeiro eu preciso determinar uma massa para a amostra, visto que o método de Pregel-Dumas determina a porcentagem em massa dos elementos químicos. Aqui, postulamos que a amostra tinha 100 gramas, para facilitar os cálculos. Sendo assim, ela era composta de 64,6 gramas de carbono, 10,8 gramas de hidrogênio e 24,6 gramas de oxigênio. Dividindo a massa de cada elemento pela massa molar do elemento, é possível calcular o número de mol. 5,38 mol de carbono, 10,7 mol de hidrogênio e 1,54 mol de oxigênio formam a amostra. Para fins de normalização, o menor número de mol divide todos os anteriores. Assim, eu obtenho uma fórmula igual a 3,5 carbonos, 7 hidrogênios e 1 oxigênio.
Como a fórmula mínima é formada por números inteiros para cada elemento, eu tenho um multiplicador, que é o 2. 2 vezes essa fórmula gera a fórmula mínima do composto em questão, C7H14O2. A última etapa a ser contemplada neste vídeo corresponde aos testes de solubilidade, que dão informações sobre os grupos funcionais, a polaridade e o tamanho da cadeia carbônica do composto de interesse. Compostos com 1 a 4 carbonos e na presença de heteroátomos são solúveis em água. Quanto maior a cadeia carbônica, entretanto, menor a solubilidade destes compostos em água, visto que são mais apolares. Quanto maior a quantidade de heteroátomos, maior a solubilidade do composto em água, visto que ele é mais polar. Ácidos fortes ou fracos são solúveis em soluções de hidróxido de sódio, visto que ionizam na presença da base forte. Em soluções de bicarbonato de sódio, entretanto, somente ácidos fortes ionizam e se tornam solúveis. Em soluções de ácido clorídrico, aminas alifáticas são solúveis, visto que formam sais hidrocloreto de amônio. Aminas aromáticas são menos solúveis, porque são menos básicas. Nestes casos, o par de elétrons do nitrogênio está conjugado com o anel aromático. Em soluções de ácido sulfúrico concentrado, compostos contendo átomos de nitrogênio, oxigênio ou enxofre são sempre solúveis. São insolúveis apenas compostos inertes, como alcanos, aromáticos simples e haletos orgânicos. A fim de facilitar a organização durante os testes de solubilidade, os compostos orgânicos foram classificados de acordo com as suas características. Considerando a tabela anterior, é possível conduzir os testes de acordo com este fluxograma. Acompanhe um exemplo. Tem-se uma amostra indeterminada. O primeiro teste de solubilidade a ser realizado é frente à água. Se a amostra for solúvel em água, por exemplo, ela deve ser submetida ao éter. Se a amostra é solúvel em éter, ela deve ser testada frente ao tornassol. Se a amostra resultar vermelho ao tornassol, ela pertence ao grupo SA. De acordo com a tabela, a amostra SA corresponde a um ácido monocarboxílico com 5 carbonos ou menos ou a um ácido arenosulfônico. Os demais testes organizados no fluxograma podem ser conduzidos de forma análoga. Obrigada por assistir esse vídeo. Bons estudos!